Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula de raciocínio lógico, para a gente poder fechar aqui nosso sábado, né? E aí, na última aula, nós batemos um papo sobre a parte de tabela verdade. Eu expliquei para vocês, fiz uma revisão, na verdade, sobre os tópicos de proposições, o que era proposição, o que não era. E aí a gente começou a parte dos conectivos. Eu falei do conectivo e do conectivo ou. Então, a gente vai só revisar esses dois aqui rapidinho, sem escrever nada. E aí eu falo da tabela do ou, do se então e do se somente se, beleza? Então, quem fez as anotações, lembra lá que a gente montou a tabela do e a gente tirou uma conclusão. E eu falei para vocês que o conectivo e, qual é a palavra-chave dele? O e é um conectivo exigente. E por que ele é exigente? Lembra lá? Porque para ele ser verdade, você tem que ter o quê? Tudo verdade. Então, o exigente só dá verdade se todas as informações forem verdadeiras. O conectivo ou, eu falei que enquanto o e é exigente, o conectivo ou é o conectivo bonzinho. Perdão. Não. Só um minuto, pessoal. Beleza, voltando aqui, me engasguei aqui. Então, pessoal, o e, o que eu estava falando? O e é um conectivo o quê? Exigente. Ele só dá verdade se tudo for o quê? Verdade. Já o conectivo ou é o conectivo bonzinho. O que ele precisa para ser verdade? Tem que ter o quê? Pelo menos uma verdade. Tem que ter no mínimo uma verdade. Quem veio para a última aula aí, pessoal? Todo mundo? Oi? Isso. Ou seja, o exigente... Colega, que você está aí puxando o material, você veio para a última aula? Não estava presente? Já trabalhei antes, né? Ah, tranquilo. Então, o exigente só dá verdade se tudo for verdade. O ou é o bonzinho, tem que ser pelo menos uma verdade. Pode ser só a primeira, pode ser só a segunda, mas também podem ser o quê? As duas. Lembra que o ou é inclusivo, certo? Aí, dando continuidade aqui, pessoal, vamos agora falar da tabela do ou, da disjunção exclusiva. O próprio nome da operação já fala por si só. Disjunção exclusiva. Ou significa que ou é uma coisa ou é outra. Não podem ser o quê? As duas. Então, vou montar aqui a tabelinha. Eu lembro que eu citei alguns exemplos para vocês sobre aquela história lá do irei à praia, irei ao cinema. Então, vou usar aqui a mesma estrutura. Irei à praia. Proposição que irei ao cinema. E aí nós temos aqui P, Q ou P ou Q. Temos duas proposições simples, P e Q. E aqui nos interessa analisar a proposição composta, o resultado. Então, automaticamente nós vamos ter aqui 4 julgamentos. Por que são 4 julgamentos? Porque cada proposição tem 2 valores possíveis. Então, eu posso ter a combinação V com V, V com F, F com V, ou então F com F. E aí, a partir disso, a gente analisa o contexto e tira uma conclusão. Tabela do ou. Já vou aproveitar aqui e adiantar também a tabela do se então. Então, vamos aqui no se então. Condicional. Vamos lá.
Beleza. Então, os mesmos pares aqui. VV, VF, FV e FF. E aí a gente tira a conclusão. Aí depois de explicar esses dois, a gente vai para o se somente se, monta aqui uma tabela resumão e já começa a fazer exercício, tá bom? A gente ganhar tempo. Então olha só, pessoal, o exigente, o E, só dá verdade se tudo for verdade. O ou, o bonzinho, para ser verdade, pelo menos uma verdade. O ou significa que ou é uma coisa ou é outra. Por isso que o nome é disjunção exclusiva, para justamente transmitir essa ideia de exclusividade, que ou você faz uma coisa ou você faz a outra, ou seja, não podem ser as duas. Então imagine que meu chefe aqui, o Wilson, aquele rapaz que estava aqui mexendo nas câmeras, falasse: Leandro, ou você trabalha no Equipol, ou você trabalha no concorrente. O que ele está dizendo? Que ou é uma coisa ou é outra. Se eu trabalhar no Equipol, eu posso trabalhar no concorrente? Não. Se eu trabalhar no concorrente, eu posso trabalhar no Equipol? Não. Ou seja, ou é um curso ou é outro. Não podem ser o quê? Os dois. Agora, se ele tivesse usado o ou inclusivo, o inclusivo te dá a possibilidade de trabalhar nos dois lugares? Sim. Se ele falasse Equipol ou concorrente, ó, com único ou, poderia ser só no Equipol? Sim. Poderia ser só no concorrente? Sim. Poderia ser nos dois também? Se fosse o ou inclusivo, sim. Esse ou, ele é inclusivo ou é exclusivo? Exclusivo. Então, ou é um ou é outro. Não podem ser o quê? Nos dois. Tranquilo? E aí, vamos analisar aqui o caso, pessoal. Mesmo esqueminha que eu montei para vocês semana passada. A historinha lá da namorada ou da esposa que ligou pro marido e falou que ia sair com as amigas. E aí, o que ela está dizendo? Ó, P, irei à praia. Q, irei ao cinema. O que significa isso aqui? Ou P ou Q. Ela está dizendo que ou vai à praia ou vai ao cinema. Se a esposa fala para o marido que ou vai à praia ou vai ao cinema, o que ele entende? Que ela vai a quantos lugares? Apenas um. Ou somente à praia ou somente o quê? Cinema. E aí, pessoal, eu quero que vocês me digam, o que significa esse V com V aqui? Vamos lá, o que significa V com V? Que ela foi à praia, que foi ao cinema. V com F, foi à praia, mas não foi ao cinema. FV, não foi à praia, mas foi ao cinema. E FF, não foi à praia e não foi o quê? Ao cinema. Se ela falou ou praia ou cinema e foi aos dois lugares, ela mentiu ou falou a verdade? Vamos lá, ela falou ou praia ou cinema. Ela foi aos dois, pessoal. Ela mentiu ou falou a verdade? Mentiu, porque ela falou que iria a somente um lugar. Já que ela foi aos dois, ela mentiu. Vai ser o quê? Falso. De novo, ou praia ou cinema. O que significa V com F? Que ela foi à praia, mas não foi ao cinema. V com F, pessoal, ela foi a quantos lugares? A somente um. Ela mentiu ou falou a verdade? Falou a verdade. Ou praia ou cinema. Não foi à praia, mas foi ao cinema. Aqui, ela foi a quantos lugares? Somente um. Ela mentiu ou falou a verdade? Falou a verdade. Agora, se ela disse ou praia ou cinema, ela não foi à praia e ela não foi ao cinema. Ela mentiu ou falou a verdade? Vai, pessoal, ou praia ou cinema, não foi a nenhum. Mentiu ou falou a verdade? Mentiu, porque ela falou que iria a um lugar, a um desses lugares. Como ela não foi a nenhum, significa que ela mentiu. E aí, Leandro, se ela não foi a nenhum lugar, o que pode ter acontecido? Ela pode ter voltado para casa ou pode ter ido para outro lugar, que nem foi à praia e nem foi ao cinema, aí é coisa do casal. Ou seja, analisando aqui a estrutura, você tem, ó, o V com F, pessoal, que dá o quê? Verdade. E você tem o F com V, que também dá o quê? Verdade. A conclusão que eu sempre tiro é girando em torno da verdade, porque fica melhor para você organizar os dados. Então, note, ó, V com F dá verdade e F com V também dá o quê? Verdade. Nos demais casos dá o quê, pessoal? Falso. A minha pergunta é, entre V com F, tem quantas verdades? Uma. Entre F com V, tem quantas verdades? Uma. Então, note, ó, quando você tem apenas uma verdade, o resultado é o quê? Verdadeiro. Quando você tem apenas uma verdade, o resultado é o quê? Verdadeiro. Então, qual é a conclusão do ou? Anota aí. O conectivo ou, anota aí. O conectivo ou será verdadeiro quando somente uma proposição for verdadeira.
O conectivo ou será verdadeiro quando somente uma proposição for verdadeira. E aí, pessoal, eu estou pedindo para vocês anotarem a conclusão, vocês estão anotando um texto um pouquinho extenso, mas na hora que a gente for montar aqui a tabelinha, a gente faz um resumo legal com palavras curtas, tá? Então a ideia é sempre sintetizar o que vocês estão estudando. Precisa decorar a tabela toda? Não, só você memorizar. O conectivo ou ele é verdade quando você tem o quê? Somente uma verdade, apenas uma verdade. Não confunda lá no ou, que é pelo menos uma, com o ou que é somente uma. O que é pelo menos uma verdade? Que pode ser uma verdade ou mais. O que é somente uma? Que é somente uma, nem mais nem menos, é só aquilo e acabou, tá? Então, exigente da verdade se tudo for verdade. O ou, que é o bonzinho, para ser verdade, pelo menos uma verdade. O ou, pessoal, ele é um cara do contra, tá? Ó, é o do contra. Ou é uma coisa ou é outra. Ou seja, o ou para ser verdade tem que ter o quê? Somente uma verdade. Vamos imaginar um cenário, você recebeu seu salário no início do mês, enfim, e aí você se depara com aquela situação que você tem que escolher uma conta para pagar. Leandro, meu dinheiro não dá para pagar as duas contas. Ou eu pago a conta de luz, ou eu pago a minha pós-graduação. Ó, ou a pós, ou a conta de luz. Não ficou muito legal, mas beleza. Ou você paga uma conta, ou você paga outra. O dinheiro dá para pagar as duas contas? Não, você vai ter que optar, vai ter que escolher por uma. É a mesma ideia do conectivo ou. Ou você faz uma coisa, ou você faz outra. Você não pode fazer o quê? As duas. Beleza? Tranquilo isso, pessoal? O e, o ou. Então vamos dar continuidade. Falando agora do conectivo se então, o nosso condicional. Conectivo que cai bastante em prova. É quase impossível você ir para uma prova de lógica sem saber a tabela do se então, tá? Porque ele é bastante cobrado. Nosso condicional, se então, que transmite aqui uma ideia de causa e efeito, né? Uma relação de implicação lógica. E aí eu separei para vocês as duas parcelas das proposições, o P, que significa que eu nasci em Manaus, e o Q, que significa que eu sou amazonense. Então, P, nasci em Manaus, Q, sou amazonense. Então, você tem aqui as parcelas, e o objetivo, pessoal, é julgar esse sim então. Como é que você faz a leitura do sim então? Ó? Desse jeito, olha para cá. Por que eu estou focando aqui na leitura? Porque a IBFC já cobrou questões de leitura na prova. Ele te dava um texto simbólico e ele perguntava qual que era a tradução, né, em palavras daquilo. Então você tinha que interpretar a frase. A leitura do sim então é a seguinte, ó. Se a primeira, então a segunda. Repetindo. Se a primeira, então a segunda. Se a primeira, então a segunda. Vai. Se, o que é que diz a primeira? Se P, então que? Se P, então que? Eu quero que você leia agora, quando eu falar se, aí você fala o significado da primeira frase, então, aí você fala o significado da segunda, tá? Então vai, se nasci em Manaus, então sou amazonense. Se nasci em Manaus, então sou amazonense. Como é que você vai ler esses valores lógicos? Você vai ler da seguinte forma, se, vai pessoal, vai, se nasci em Manaus, então sou amazonense. V com F, se nasci em Manaus, então não sou amazonense. Se não nasci em Manaus, então sou amazonense. E a última, se não nasci em Manaus, então não sou amazonense. O que você está falando? Se nasci em Manaus, então eu sou amazonense. Se eu nasci em Manaus, então não sou amazonense. Se eu não nasci em Manaus, então eu sou amazonense. E se eu não nasci em Manaus, eu não sou amazonense. Pessoal, não dá um bug na mente? Porque quando você monta a estrutura, é chato você ficar lendo o sim então. Ah, Leandro, então qual é a melhor forma de você aprender o sim então? A melhor forma de você estudar, de você entender o sim então, é retirando o conectivo. Interpreta a frase aqui, a estrutura, geograficamente, ó, Manaus, Amazonas. Eu quero que você pense aqui em todas as possibilidades, só que fingindo que não existe o quê? O conectivo. Porque quando você tira o conectivo e faz a leitura sem conectivo, fica mais fácil de interpretar. Então, vamos lá. Para interpretar o sim, então, para dizer se é verdadeiro ou falso, a gente vai tirar o conectivo. Imagina que tem um personagem aqui e esse personagem está conversando... Com a cabeça meio torta. Esse personagem está conversando aqui contigo e ele vai te dar essas frases de maneira isolada. Vai. O que esse personagem está dizendo no V com V? Tira o conectivo. O que ele está dizendo? Ei, nasci em Manaus. Sou amazonense. O que ele está dizendo aqui embaixo? Nasci em Manaus. Não sou amazonense. Aqui.
não nasci em Manaus, só que eu sou amazonense. E aqui, eu não nasci em Manaus e eu não sou amazonense. Pessoal, pensem geograficamente. Manaus, dentro do Amazonas. E dentro do Amazonas só tem Manaus? Não, tem o quê? Os outros municípios, enfim. Então pense em todas as possibilidades. Vai, interpreta. O que o Zezinho aqui falou? Ei, eu nasci em Manaus e eu sou amazonense. Se ele falou que ele nasceu em Manaus e que ele também é amazonense, pensa geograficamente. O que ele falou é mentira ou é verdade? Verdade. Pessoal, quem nasce em Manaus não é amazonense? Então se ele diz, nasci em Manaus, sou amazonense, é mentira ou é verdade? Verdade. Então tá aqui, ó. Eu nasci em Manaus, nasci na capital, então eu sou amazonense. Beleza. Ah, Leandro, mas se ele for amazonense e não for de Manaus? É outra situação, pessoal. Eu estou falando que se ele nasceu em Manaus, automaticamente ele é o quê? Amazonense. Sim ou não? Nasceu na capital, nasceu no estado. Beleza. Essa segunda linha, você vai pular. Por quê, professor? Porque você vai pular. Por quê, professor? Porque eu sou o professor e eu estou pedindo para pular. Pule. Você vai entender depois. Então, olha para cá, pessoal. Eu posso nascer em Manaus e ser amazonense, sim ou não? Sim. Vocês estão conseguindo entender isso aqui? Sim. Eu posso nascer em Manaus e ser amazonense? Sim. Então essa frase vai ser o quê? Verdadeira. Beleza. Vai na terceira linha, pula a segunda, vai. O que o cara está dizendo na terceira linha? Ei, eu não nasci em Manaus, mas eu sou amazonense. Se ele falou que não nasceu em Manaus, mas que mesmo assim ele continua sendo amazonense, o que ele falou é mentira ou é verdade? Pessoal, tem como não ser de Manaus, mas mesmo assim ser amazonense? Sim. Pessoal, quem nasceu em Tefé? Não nasceu em Manaus, mas é o quê? Amazonense. Quem nasceu em Parintins? Não nasceu em Manaus, mas é o quê? Amazonense. Quem nasceu em Manacapuru? São Gabriel da Cachoeira? Não nasceu em Manaus, mas continua sendo o quê? Amazonense. Então, pessoal, dá para não nascer em Manaus, mas mesmo assim ser amazonense? Sim ou não? Sim. Então essa frase é o quê? Verdadeira. Então note, ó. Você pode nascer em Manaus e ser o quê? Amazonense. Verdade. Você pode não nascer em Manaus, mas continuar sendo o quê? Amazonense. Verdade também. Vai na última linha. O que a última linha está dizendo? Ei, eu não nasci em Manaus e eu não sou amazonense. Eu não nasci em Manaus e eu não sou amazonense. Pessoal, tem essa possibilidade de você não nascer em Manaus e você não ser amazonense? O que vocês acham? Ó, você não é de Manaus e você não é amazonense. Existe essa possibilidade? Existe. Pessoal, tem alguém que nasceu em outro estado aqui? Só eu? Vamos lá. Quem é da capital? Vocês que levantaram, todo mundo, né? Vocês são da capital, vocês estão na primeira linha, ó. Vocês nasceram o quê? Em Manaus e vocês são o quê? Amazonenses, o quê? Verdade. Na terceira linha, tá o rapaz que estava filmando aqui, o Ilcimar, meu chefe. Ele é de Manacapuru. Ele não nasceu o quê? Em Manaus, mas ele continua sendo o quê? Amazonense. Então, vocês nasceram em Manaus, são amazonenses. O meu chefe, que é de Manacapuru, não nasceu em Manaus, mas é o quê? Amazonense. Verdade. Pessoal, eu sou lá do Ceará, eu moro aqui desde 2014. Eu não nasci em Manaus e eu não sou o quê? Amazonense. É só você ter nascido em outro estado. Você está fora da capital e está fora do estado. Então, existe essa possibilidade, ó. Eu não nasci em Manaus e eu não sou amazonense. Isso aqui é o quê? Verdade. Note que no sim, então, ó, a maioria, pessoal, a maioria dá verdade. Só existe um caso no sim, então, que é absurdo, em que ele vai dar falso. Que é justamente essa segunda linha aqui, que tem um macete que todo professor explica. Vai, o que o Zezinho aqui está falando para vocês? Ei, eu nasci em Manaus, mas eu não sou o quê? Amazonense. Pessoal, tem como nascer na capital e não pertencer ao estado? Não. A não ser que Manaus fosse separado do Amazonas, coisa que não dá, né? Então é só você pensar aqui, ó. Manaus, Amazonas. Se o camarada nascer aqui dentro, na capital, ele pertence à capital? Sim. Automaticamente ele também pertence o quê? Ao estado. Então dá para ser de Manaus e não ser amazonense, pessoal? Não. Então nesse caso aqui vai ser o quê? Falso. É a mentira, né? Descarada. Como é que você vai nascer em Manaus e você não vai ser amazonense? Então a frase é o quê? Falso. Tá dando para entender? Certinho? Vocês parecem que estão meio tristes hoje, né? Então vamos lá.
Aí, pessoal, chegamos aqui à seguinte situação. No sim, então, a maioria dá o quê? Vai, no sim, então, a maioria dá o quê? Só tem um caso que deu o quê? Falso. E aí, em todas as tabelas, eu sempre falo para você memorizar aquilo que dá o quê? Verdade. Só que o sim, então, ele vai ser a exceção. Por quê? Porque na situação que ele dá falso, dá para gerar um mnemônico. E aí, como dá para gerar um mnemônico, eu vou trabalhar quando que ele dá falso. Você vai pensar assim, o sim, então, a maioria dá o quê? Bom, o sim, então, a maioria dá o quê? Verdadeiro. Só tem um caso que dá falso. Quando é que o sim, então, dá falso? No V com F. Aí você vai colocar aqui, ó. V com F é igual a F. Essa primeira parcela, pessoal, que é o P, ela é chamada de antecedente. No sim, então. E a letra Q, ela é chamada de consequente. Então, P, antecedente, o Q é o consequente. Foi um motivo bem simples, né? Antecedente, porque vem antes. Consequente, porque é a consequência da condição. Beleza. E aí você tem aqui, ó. Como é que os livros explicam? O sim, então, a maioria da verdade, ele só dá falso quando o antecedente é o quê? Verdadeiro. E o consequente é o quê? Falso. Vem lá no livro. No sim, então, se o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso, o resultado será o quê? Falso. Se o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso, o resultado será falso. E aí, para você não ter que memorizar isso, antecedente e consequente, é só você seguir a regra, pessoal, que todo professor explica. Que o sim, então, ele só dá falso se for o quê? V com F. E aí tem um mnemônico. Qual é o mnemônico? A Vera Fischer. A Vera Fischer é o que, pessoal? Falsa. A Vera Fischer é falsa. Ou a Vera Fischer é fofa. Ou a Vera Fischer é fantástica, tá? A Vera Fischer é famosa. O Vasco é freguês do Flamengo. Tem várias possibilidades de você gravar. Então, V com F, pessoal. Historinha da Vera Fischer. Lembrando, pessoal, é primeiro Vera e depois o quê? Fischer. Ah, Leandro, mas se for F com V, eu consigo ler ao contrário. Não, não é o contrário, é da esquerda para a direita. O nome dela é Vera, sobrenome Fischer. A Vera Fischer é Vera Fischer, não é Fischer Vera. Fischer Vera da verdade, tá? Você poderia até gerar assim, ó. Qual é o nome dela? Vera Fischer. A Vera Fischer é o quê? Falsa. Então é Vera Vera? Não, dá verdade. É Fischer Vera? Não, então dá o quê? Verdade. O nome dela é Fischer Fischer? Não, então dá o quê? Verdade. Agora, a Vera Fischer é o quê? Falso. Para não ter que decorar a tabela toda. O sim, então, a maioria da verdade, só dá falso na Vera Fischer, no V com F. Beleza. Feito isso, vamos agora bater um papo sobre o conectivo se, somente se. Aí, com isso, a gente já começa a fazer exercício, tá? Pessoal, para quem está estudando essa teoria aqui, mais de uma vez, já viu o conteúdo, fica meio saturado quando estuda a tabela verdade. E aí sempre que o aluno fala isso, professor, estou saturado, não aguento mais estudar a tabela verdade, coloque isso no meu lugar. Eu trabalho em 3 cursos, além de gravação de aula, de segunda a sábado, manhã, tarde e noite. E quando cai tabela verdade, eu tenho que explicar com a mesma paciência para todo mundo isso aqui, né? Então, eu perdi as contas de quantas vezes eu falei de tabela verdade. Não vai dar certo. Tá assimilando? Pessoal, entre aspas, né, essa aqui é a nossa última aula, eu queria que vocês anotassem meu número para eu enviar para vocês alguns esqueminhas, umas figurinhas que eu tenho sobre essa parte de proposições. Então tem uma tabelinha lá que eu montei, que tem até a Vera Fischer no canto, toda bonitinha, você pode imprimir, pregar lá no teu cantinho de estudos. Aí de tempos em tempos você vai dando uma lida. Eu mando lá esses esqueminhas para vocês, pelo WhatsApp. Então vamos falar aqui do se somente se. O número é DDD, né? Daqui, local. 92, aí o número 982 26 20 20. Beleza. Se somente se, pessoal. Bicondicional. Se
somente se. Bora lá. Vamos colocar aqui. Proposição P. Caso, do verbo casar, tá? Caso e que passo na sensa. Letra P, letra Q, P, se somente se, que. Então vamos aqui. Então, os mesmos pares lá, V com V, V com F, F com V e o F com F. E aqui a conclusão. Então, pessoal, para cada conectivo, eu associei aqui uma palavra-chave. Então, a palavra-chave para o se somente se agora é simultaneidade. Simultaneidade. É a lógica do tudo ou nada. Ou tudo acontece, ou nada acontece. Ou é tudo ou é nada. Como é que a gente faz a leitura do se somente se? Então, tem ali a proposição P, caso, e a proposição Q, passo na sensa. Caso e passo na sensa. Como é que eu leio se somente se? Da seguinte forma. O primeiro, se somente se, o segundo. O primeiro, se somente se, o segundo. O que diz o primeiro? Caso, se somente se, passo na sensa. Mais uma vez. Caso, se somente se, passo na sensa. Você está dizendo que casa, se somente se, você passa na sensa. O que eu falei sobre o se e somente se? Simultaneidade. Ou é tudo ou é nada. Então, quando você fala caso, se somente se passo na sensa, primeira possibilidade, você vai casar e vai passar. Ou segunda possibilidade, você não vai casar e não vai o quê? Passar. São essas duas possibilidades para você concluir o que ele está dizendo. E aí, quando eu falo, ó, caso, se somente se passo na sensa, imagina que alguém casou. Qual é a conclusão? Vai, ó. Caso, se, somente se, passo na sensa. Essa pessoa casou. Qual é a conclusão? Que ela passou na sensa. Essa pessoa passou na sensa. Qual é a conclusão? Que ela casou. Percebe, ó? Se a primeira acontece, a segunda também acontece. E vice-versa. Repetindo a frase. Caso, se, somente se, passo na sensa. A pessoa não casou. Qual é a conclusão? Que ela não passou na sensa. E se ela não passou na sensa, qual é a conclusão? Que ela não casou. Ou seja, pessoal, se a primeira acontece, a segunda também acontece. E vice-versa. Agora, se a primeira não acontece, a segunda não acontece também e vice-versa. Como eu falei, a lógica do tudo ou nada. Leandro, mas é meio chatinho decorar o se somente se. Tem um jeito mais fácil? Tem. Olha só, pessoal. O símbolo do se somente se. Vamos pensar aqui, ó. O se somente se. Não é uma seta apontando para os dois lados? Sim. O que eu quero que você imagine agora? Imagine que o se somente se é como se fosse uma balança. Ó. Bem aqui eu vou colocar onde ele vai ficar equilibrado, ó, esse peso. Tá, ó. Imagina que aqui vai ser o ponto de equilíbrio, o centro de massa. Aí eu vou colocar aqui um peso de um lado e vou colocar aqui um peso do outro. Pessoal, não parece uma balança, mas finge que é uma balança. Finge que é uma balança. O se somente se é como se fosse uma balança. O que uma balança precisa, pessoal, para estar equilibrada? Ela tem que ter pesos o quê? Iguais. Então, se você colocar 10 kg de um lado, tem que ter o quê? 10 kg do outro. Se colocar 14 kg de um lado, 14 do outro. Se você colocar aqui um peso verdadeiro de um lado, você vai ter que colocar o quê? Um verdadeiro do outro. Para ela ficar o quê? Equilibrada. Então, repetindo. O se somente se é como se fosse uma balança. A balança para estar equilibrada tem que ter pesos o quê? Iguais. Pessoal, V com V, os pesos são iguais? A balança está equilibrada?
Então isso aqui vai dar o quê? Verdadeiro. Se você colocar F com F, os pesos são iguais? A balança está equilibrada? Vai dar o quê? Verdadeiro. Agora se eu colocar V com F, os pesos são iguais? Está desequilibrada, vai dar o quê? Falso. Se eu colocar F com V, os pesos são iguais? Não, está desequilibrada, vai dar o quê? Falso. Então faz essa analogia. Entenda que não é para você dar aula para alguém, é só para você acertar a questão. Então, se somente se, é como se fosse uma balança. Para estar equilibrado tem que ter pesos iguais. Pessoal, são iguais? Está equilibrado? São iguais? Está equilibrado? Aqui, são iguais? Desequilibrados, é o quê? Falso. Tranquilo? Então vai, foca aqui. O se, somente se, é como se fosse uma balança. Para estar equilibrado tem que ter valores o quê? Iguais. V com V são iguais? Está equilibrado? Verdadeiro. V com F são iguais? Desequilibrado? Falso. FV são iguais? Desequilibrado? Falso. Pessoal, V e V são iguais? FF são iguais? A balança está equilibrada? Verdadeiro. Então note, ó, quando são iguais, dá verdadeiro. Quando são iguais, dá verdadeiro. Conclusão do se somente se. O se somente se, anote aí, o se somente se será verdadeiro, o se somente se será verdadeiro quando as proposições tiverem valores lógicos iguais. O se somente se será verdadeiro quando as proposições tiverem valores lógicos iguais. Aí agora a gente vai montar aqui uma tabela resumo, tá? Acho que tá apagado. Tá, vamos aqui. Vamos montar essa tabela resumo para a gente fazer exercício. Bora lá. Então vamos aqui, pessoal, para abreviar, resumir o que a gente estudou. Vou colocar aqui. Conectivos. Pessoal, quais são os conectivos da lógica? O e, o ou, se então. Beleza. Se e somente se. Legal. Cada conectivo desse, pessoal, ele tem um símbolo lógico. Vocês lembram, né? Qual é o símbolo do conectivo? Só para recapitular. Vai, o símbolo de cada conectivo. Como é que você representa o E? Com acento circunflexo. O ou, Vzinho, ou. V com traço embaixo, mas eu falei que poderia aparecer aquela bolinha com mais, né? O se, então, seta para a direita, se somente se, seta para os dois lados. Legal. Aí cada conectivo tem o nome da operação, que eu chamei para vocês, né? Qual é o nome da operação de cada conectivo? Vê se vocês lembram. Operações. Vou colocar aqui. Operações lógicas. Então, como que o E é chamado, pessoal? Conjunção. Legal. O ou, como é que ele é conhecido? Disjunção. Disjunção o quê? Inclusiva.
O ou. Disjunção. Só que ele é uma disjunção o quê? Exclusiva. Exclusiva. O se então, pessoal, é o nosso condicional. E o se somente se? Bicondicional. Beleza. Aí eu falei para vocês que tem uma variedade dos nomes, lembram? Se a banca IBFC, pessoal, ela usar o nome de disjunção inclusiva, ela está falando de quem? Se ela usar disjunção inclusiva, ela está falando de quem? Do ou. Se ela falar disjunção exclusiva, ela está falando de quem? Do ou. Agora, se ela usar somente o nome disjunção, é o ou é o ou? O ou. Por quê? Porque algumas vezes as bancas dizem que o ou não é conectivo. Só que isso é uma minoria, pessoal. É 0,0000005%, por exemplo, das bancas, né? É o mínimo do mínimo do mínimo. Então, na verdade, existem dois conectivos. Então, disjunção inclusiva, exclusiva, só que quando a banca fala só disjunção, tá? Falou só disjunção, tá se referindo a quem? Ao ou, tá? Só disjunção é o ou. Aí, além disso, você tem o condicional. Quem é o condicional, pessoal? O se então. Só que a banca pode se referir a esse condicional como implicação, é a mesma coisa. Por quê? O se então transmite a ideia de causa e efeito, causa e consequência. Uma coisa acarreta outra, uma coisa implica outra. Então, o se então é a implicação e o se somente se é o bicondicional ou bi-implicação, dá no mesmo. Condicional ou implicação, se então, bicondicional ou bi-implicação, se somente se. Tranquilinho isso aqui? Show de bola? O que eu vou fazer agora? Como não vai ter espaço, que tem um limite aqui da câmera, eu quero que vocês anotem até esse ponto aqui, aí eu vou apagar essa parte, e aí a parte que eu apagar, vocês vão complementando na tabela ao lado, tá? Então, só para a gente poder encaixar aqui quanto que ele dá verdade e quanto que ele dá falso. Não precisa apagar do de vocês, tá? É só continuar. A parte que eu apagar, você põe ao lado. Mais duas só. Não vai dar? É. Só para listar quanto que o conectivo dá verdade e quanto que o conectivo dá falso. Posso pagar? Vocês estão copiando? Alguém? Pode já? Então, vou apagar esse trechinho aqui. Então, bora lá. Pessoal, agora é a parte da tabela mesmo. Quanto que o conectivo vai dar verdade e quanto que ele dá falso. Vamos colocar aqui. Tá meio torto, né? Mas abstrai. Então, isso aqui é o resumo do resumo do resumo. Vamos lá. Quanto que o conectivo dá verdade e quanto que ele dá falso. Então, vamos aqui, pessoal. O E, lembrando que o E pode ser substituído por qual palavra? Lembra? Pelo mas, né? Não é o mais com I, é o mas, o adversativo lá. Então, olha só. O E, ele é o conectivo o quê, pessoal? Exigente.
O que o exigente precisa para ser verdade? Tudo verdade. Então, o E só dá verdade se tudo for, relaxa, verdade. Então, tá aqui, ó, o E é verdade se tudo for verdade. Tudo for verdade. Leandro, e quando é que ele vai ser falso? Nos demais casos. Ele vai ser falso nos demais casos. Nas outras possibilidades. E aí você não precisa decorar essas outras possibilidades. É só gravar, só dá verdade se tudo for verdade. Se tudo for verdade, vai ser verdadeiro. Se tiver alguma coisa falsa, já dá falso, já contrariou o que a questão está pedindo. O conectivo ou é o bonzinho. O que ele precisa para ser verdade? Pelo menos uma verdade. No mínimo uma verdade. Então, o ou vai ser verdade se você tiver o quê? Pelo menos uma verdade. Ou seja, no mínimo uma verdade. Pode ser só a primeira, pode ser só a segunda, mas também pode ser inclusive o quê? As duas. Ah, Leandro, e quando é que ele vai ser verdade? E quando é que ele vai ser falso? Ó, se para dar verdade tem que ter pelo menos uma verdade, para dar falso, pessoal, tem que contrariar. O que é contrariar aqui pelo menos uma verdade? Que tudo é falso. Então, o ou só dá falso se tudo for falso. Note que o ou, pessoal, ele é o contrário do e. O e só dá verdade se tudo for verdade. O ou só dá falso se tudo for falso. É o oposto, tá? Pelo menos uma. O ou, o que ele precisa para ser verdade? Somente uma, apenas uma. Então, o ou para ser verdade tem que ter somente uma verdade. Nem mais nem menos, pessoal. Somente uma. Ou somente a primeira, ou somente o quê? A segunda. Beleza. Então, para dar verdade, somente uma verdade. Quando é que ele dá falso? Nos demais casos. Tranquilo? Pelo menos significa no mínimo. Somente é somente. O sim, então, pessoal, a maioria da verdade. Lembra da tabela? A maioria da verdade. Qual é o único caso que o sim, então, dá falso? O sim, então, só dá falso na Vera Fischer. Então, no V com F. A Vera Fischer é famosa. A Vera Fischer é fantástica. A Vera Fischer é uma falsa. Enfim. É só para você gravar, tá? A Vera Fischer é falsa. E aí, quando é que ele vai dar verdade? Nos demais casos. Nas outras possibilidades. Então, só dá falso na Vera Fischer, dá verdade nos demais casos. O se somente se, lembra? Funciona como se fosse o quê, pessoal? Uma balança. Para estar equilibrado tem que ter valores do quê? Iguais. Então, se somente se vai dar verdade, se os valores forem o quê? Iguais. E ele vai dar falso se os valores forem o quê? Pessoal, se para dar verdade tem que ser igual, para dar falso tem que ser o quê? Diferente. Beleza? Onde? Aqui são iguais. Eu falei uma coisa e escrevi outra, né? Obrigado. Para dar verdade tem que ter valores o quê? Iguais. Para dar falso, a balança tem que estar desequilibrada, tem que ter valores diferentes. Tranquilo? E aí com isso já dá pra gente fazer questão. O cara engatou minha perna aqui. Pronto, agora foi. Tava vendo a aula do Calheiros ali com vocês. Calheiros é uma graça, né? Pessoal, eu tenho essa tabelinha toda montada, figura. Na figurinha tem aqui uma tabela equilibrada, aí tem um desenho de uma tabela desequilibrada, tem a Vera Fischer aqui no canto, tá? Então, mandem um alô pra mim que eu envio pra você essa figurinha. E aí vamos fazer exercício, eu preciso da apostila de alguém aí emprestada só para eu coletar os exercícios, então se alguém aqui da frente quiser se manifestar para me emprestar rapidinho, só para anotar a questão. Quase que forçado, né? Rapidinho, devolvo já, tá? Só para anotar o exercício. Então olha só, pessoal, eu listei algumas questões para vocês fazerem, mas são bem fáceis os exercícios dali. Daquelas lá, deixa eu pegar uma que você considere um pouco mais chatinha. A questão 96, por exemplo. Então deixa eu anotar aqui os dados, ó. Essa questão ela é legal, porque além de ser recente,
ela mistura os conectivos e ainda coloca operações lógicas. Então, você vai ter aí, ó, só fazendo uma leitura da 96. Oi. Você pode depois dar para a gente o gabarito dessas outras todas questões? Isso, tá bom? Que eu envio para vocês. Aí eu preciso pelo menos de uma semana para resolver todas e enviar, tá bom? 96. Considerando que os símbolos, aí ele coloca aí, ó, circunflexo, Vzinho, seta para a direita e seta para os dois lados, representem operadores lógicos e significam e, ou se, então e se somente se, respectivamente. Analise os seguintes testes lógicos e dê valores verdadeiro ou falso. Aí ele te dá aí uma sequência de 5 sentenças, de cima para baixo. Você vai perceber que ele coloca tanto o símbolo quanto operações matemáticas. E a banca pergunta, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Então, eu vou colocar aqui de uma por uma, tá? Então, você vai ter aqui a primeira sentença, ó, para dizer se é verdadeira ou se é falsa. Ele fala que 32 menos 3 vezes 12 é igual a menos 4. Chapeuzinho, quem é o chapeuzinho? O E, né? E 12 mais 15 é igual a 27. Eu lembro de ter respondido na última aula só um pedacinho dessa questão. Eu peguei 2 partes lá e respondi. A segunda parcela, pessoal, o que ela diz? Segundo item. Isso mesmo, ele fala que 15 mais 2 é diferente de 17. Vzinho, 18 menos 9 é igual a 9. Pessoal de casa, tira uma foto dessa tela aqui, que aí eu vou ter que apagar para poder responder. Vou colocar mais para lá, tá bom? E aí, com isso a gente responde o exercício. Já pode? Vamos lá. Vou já devolver tua apostila, tá, colega? Não fica chateada, não. Na terceira, pessoal, eu estou enumerando, mas aí só tem um parênteses, tá ao lado. Na terceira, a banca fala que 12 dividido por 4 é igual a 4, se somente se 25 menos 13 é igual a 12. Aí você tem que analisar isso aí que a banca está te dando. Legal. Quarta frase. 48 dividido por 12. 48 dividido por 4 é igual a 12. Então, 16 mais 17, ele fala que é diferente de 33. E para fechar aqui a quinta frase, acredito que nem precisava fazer todas. Ele fala que 13 mais 12 é igual a 9, pelo amor de Deus, né? Ou 1 mais 1 é igual a 3. Se vocês observarem, pessoal, os cálculos são tão ridículos que o que prova que a banca não queria nem saber se você sabia calcular. Obrigado. Ela queria saber se você conhecia o conectivo, não é isso? E aí, quem são os conectivos? Vai. Quem é o conectivo aqui, pessoal? Circunflexo. O E, Vzinho, ou, seta para os dois lados. Se, somente se. Seta só para um lado. Se, então, Vzinho, ou. Então, é só conhecer o conectivo. Aí, depois você vai colocar na sequência de cima para baixo. Importante, pessoal, ler o que a questão está pedindo, porque geralmente ela fala de cima para baixo, mas se ela quisesse te dar uma pernada, ela poderia perguntar de baixo para cima, invertendo. Outra coisa, na maioria das questões ele coloca lá, assinale a alternativa correta. O que a banca pode pedir? A incorreta. Aí você não lê o comando da questão e perde o exercício por falta de atenção. Então vamos aqui, vai. O que nós temos? Pessoal, primeira coisa, temos que analisar aqui o conectivo E. Legal. Você sabe que o E é um conectivo exigente, isso é verdade, se tudo for verdade. Beleza. Temos duas parcelas. Aqui uma subtração e uma multiplicação. E aqui uma soma. Eu vou primeiro na soma. Pessoal,
O que nós temos? 12 mais 15 é igual a 27. Se você somar 12 com 15, dá 27, sim ou não? Sim, isso aqui vai ser verdadeiro. E 32 menos 3 vezes 2 é igual a menos 4. Pessoal, subtração e multiplicação. Tem umas regrinhas matemáticas que a gente aprende lá no ensino fundamental. Primeiro, você resolve quem? Primeiro você resolve multiplicação ou divisão, o que aparecer primeiro. Depois você responde o quê? Soma e subtração, que aparecer primeiro. E aí, prioriza quem é de primeiro grau e aqui de segundo grau. Enfim, né? É como se fosse uma hierarquia. Você tem subtração, que é de segundo, e você tem multiplicação, que é de primeiro. Entre a multiplicação e a subtração, quem você resolve primeiro? A multiplicação, porque é a prioridade, né? Já que não tem parênteses. Então, obrigatoriamente você vai responder primeiro a multiplicação. Aí o que você vai ter aqui? Ó? 32 menos. Quanto que dá 3 vezes 12? 36. Aí você vai ter, ó, 32 menos esse produto que é 36. Sinais diferentes. Subtrai, lembra? Subtrair é o sinal do maior. Quem é o maior? 36. Sinal é o quê? Negativo. Então vai dar menos. 36 menos 32, 4. Com o sinal fica menos 4. Pessoal, deu menos 4? Deu. Então essa parcela aqui também é o quê? Verdadeira. Aí o que você tem? Verdade e verdade. O que o E precisa para ser verdade? Tudo verdade. Verdade e verdade. É tudo verdade? Sim. Então o resultado vai ser o quê? Ó? Verdadeiro. Tá? A primeira parcela é verdadeira. Beleza. Vamos agora para a segunda. E aí já tenta eliminar alguns itens, tá? 15 mais 2 é diferente de 17. Pessoal, quanto dá 15 mais 2? 17. Ele falou que é o quê? Diferente. Logo isso aqui é o quê? Falso. Que conectivo é esse? Ou. Legal. 18 menos 9 é igual a 9. Se você errar isso aqui, pelo amor de Deus, eu paro de dar aula. 18 menos 9, pessoal, dá 9, sim ou não? Sim. Então essa parcela aqui é o quê? Verdadeira. Aí você tem falso ou verdade. Pessoal, o ou não é o bonzinho? O que o ou precisa para ser verdade? Pelo menos uma verdade. Pessoal, aqui, tem pelo menos uma verdade? Sim. Então o resultado vai ser o quê? Verdadeiro. Então a primeira é verdade, a segunda também. Verifica o que dá para eliminar. Vamos na terceira. Se somente se. Ele falou que 12 dividido por 4 é igual a quanto? 4. Verdadeiro ou falso, pessoal? Falso, né? 12 por 4 dá quanto? 3. Já que 3... É como se ele estivesse falando que 4 vezes 4 dá 12. Não é? 4 vezes 4 dá 16. Então isso aqui é o quê? Falso. Se somente se 25 menos 13 é igual a 12. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E aí quem é o conectivo, pessoal? O se somente se. E o se somente se é a balança. Que para estar equilibrada tem que ter valores o quê? Iguais. Os valores são iguais? Não, a balança está desequilibrada. Vai dar o quê? Falso. Eu acho que já deu para matar a resposta, né? Beleza, já... Ah, Leandro, eu não risco não, eu vou fazendo de cabeça. E é assim que você tem que fazer. É porque como eu estou dando aula, eu tenho que detalhar as coisas, tá? Mas se você consegue fazer de cabeça, arrocha. Aqui, ó, conectivo sim então. Você já encontrou a resposta, beleza, bora só finalizar. 48 dividido por 4 é igual a 12. Verdadeiro ou falso, pessoal? Verdadeiro, né? Uma vez que 12 vezes 4 dá 48. Então, ele falou que 16 mais 17 é diferente de 33. Pessoal, 16 mais 17 dá quanto? 33. É igual a 33. Ele está falando que é o quê? Diferente. Então, isso aqui é o quê? Falso. Pessoal, que conectivo é esse? O se, então. Você sabe que o se, então, a maioria dá o quê? Verdade. Só tem um caso que o se, então, dá falso. Quando é que o se, então, dá falso? Na Vera Fischer. Então, a Vera Fischer é o quê? Falso. Aí você já tem ali, ó, verdade, verdade, falso, falso, já matou o gabarito. Bora aqui pro restante. 13 mais 12 é igual a 9. Pessoal, isso aqui é chamar a gente de... Né? Já pensou como é que tu vai pegar dois números que são maiores que 9, vai somar e vai reduzir para 9, né? Então isso aqui é falso. Ou, vizinho, ou 1 mais 1 é igual a 3, pessoal, verdadeiro ou falso? Falso. Lembra do ou? O que o ou precisa para ser verdade? Pelo menos uma verdade. Aqui tem alguma verdade?
Não, então vai dar o quê? Falso. Lembra na tabelinha lá do ou, ó. O ou para ser verdade, pelo menos uma verdade. Ele só dá falso se tudo for falso, que é o caso aqui, ó, da tabelinha. Beleza? Então, aí você tinha lá de cima para baixo, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, falso. Pessoal, qual é a alternativa que tem essa questão 96? Letra B de bola? B de bola. Tá? Então, pessoal de casa aí, gabarito letra B. Beleza, vamos continuar aqui, pegar mais um exercício. Eu não quero mais incomodar a colega, outra pessoa que possa me emprestar a apostila só para eu... Pode? Então, vou pegar aqui mais um exercício com esse formato. Bora lá. (96). Pessoal, apesar de eu não ter marcado ainda, vamos responder a questão de número 92, porque ela tem um negocinho de negação aí, eu aproveito e já explico para vocês sobre a negação. Ah, Leandro, por que você não montou a tabela da negação? Porque é algo tão simples que dá para você montar no exercício, tá? Então, peguem a questão 92. Então, anotem meu contato aí, pessoal que está assistindo essa transmissão também, tá? Essa nossa aula. Então, vamos lá, pessoal, verificar o que o texto está dizendo. Então, basicamente, a questão diz o seguinte, ó, questão 9.2, acompanhe, 9.2. Assinale a alternativa que apresenta uma proposição o quê? Verdadeira. Assinale a alternativa que apresenta uma proposição verdadeira. Aí a banca coloca aqui, ó, letra A, 3 vezes 2 é igual a 6, se somente se 3 ao quadrado é igual a 6. Aí você tem que julgar. Letra B. A negação, parêntese, de 4 ao quadrado é igual a 8. Vzinho, 5 elevado a 0 é igual a 1. Letra C. Vou levar uma queda esse negócio enrolar aqui na minha perna. Letra C. 10 ao quadrado é igual a 100. Se 10 ao quadrado é igual a 100, então ele fala que 4 elevado a 0 é igual a 4. Você julgar como verdadeiro ou falso. Letra D. 4 é diferente de 4 e 5 é diferente... Cara, sempre tem um item assim que é pra chamar a gente de ignorante, né? Eles podem dificultar e colocam assim bem... A negação, letra E. A negação, parêntese, de 5 mais 5 é igual a 10. E 5 vezes 5 é igual a 10. Então vamos aqui, ó. Vamos responder essa questão para a gente fechar aqui nosso pacote. Então olha só. Marquem sempre o que a questão está pedindo. Ele pediu a opção o quê? Verdadeira. Ele poderia ter pedido a falsa, sim ou não? Sim. Então vejamos, ó. Vamos lá. Ele poderia ter pedido a falsa. Aí, de novo, pessoal, a IBFC, ela cega o candidato. Geralmente ela pede o quê? A correta. Só que nas últimas provas ela vem pedindo a incorreta. Quando não, aquela parte de proposições dos conectivos. Ela te explica o que é proposição, aí ela faz a pergunta daquilo que não é. Ela te ajuda, ela te faz pensar uma coisa e aí te puxa para o outro lado. Então é importante você ficar ligado no enunciado, tá? Sempre, sempre, sempre. Então olha só, ele quer a opção verdadeira ou falsa? Verdadeira. Leandro, tem esse tiozinho aí, não sei nem o que é esse tio. Pessoal, o tiozinho ele só aparece em duas alternativas, na B e na E.
Vai fazendo as outras. Se não aparecer frase verdadeira nas outras, aí você vai para que tenha a negaçãozinha, que aí eu explico o que é a negação. Então vamos nessa daqui, olha só. Quem é o nosso conectivo? Se, somente se. Se, somente se. Para dar verdade tem que ter valores o quê? Iguais, não é isso? Vamos lá. 3 vezes 2 é igual a 6. Verdadeiro ou falso, pessoal? Verdadeiro. Se, somente se, 3 ao quadrado é igual a 6. Pessoal, 3 ao quadrado dá 6? Não. O que é 3 ao quadrado? Lembra? O expoente e a base. O expoente manda, a base obedece. O que é 3 ao quadrado? 3 vezes 3, que dá quanto? 9. Não dá 6. Então essa frase aqui é o quê? Falsa. E aí o se, somente se, não é a balança? Para dar verdade tem que ter valores o quê? Iguais. Os valores são iguais? Não. Então isso aqui vai dar o quê? Falso. Ele quer o item falso, pessoal? Não, ele quer o item verdadeiro, então letra A você já descarta. Leandro, a letra A deu falso por causa da Vera Fischer? Não, pessoal. Vera Fischer é no se então. Aqui é se, somente se. Letra B, vou pular. Vamos para as que são mais diretas. Letra C, 10 ao quadrado é igual a 100, então 4 elevado a 0 é igual a 4. Pessoal, 10 ao quadrado, o expoente manda, a base obedece. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá quanto? 100. Então essa parcela é o quê? Verdadeira. Então, 4 elevado a 0 é igual a 4. Pessoal, o que é 4 elevado a 0? Lembra? Regrinha lá do ensino fundamental, de potência. Todo número elevado a 0, desde que a base não seja 0, vai ser igual a quanto? 1. Então, 3 elevado a 0, 1. 10 elevado a 0, 1. 1 milhão elevado a 0, 1. Então, 4 elevado a 0 vai ser quanto? 1. Ele falou que é quanto? 4. Então, isso aqui é o quê? Falso. E aí, quem é o nosso conectivo aqui, pessoal? Se então. E aí você tem, ó, V com F. Pessoal, que mulher famosa é essa daqui? Vera Fischer. A Vera Fischer é o quê? Falso. Leandro, e por que aqui não tem Vera Fischer? Porque aqui é o se, somente se, pessoal. A Vera Fischer é somente onde? Somente no se, então. Beleza? Então, letra C também não foi. Letra D, pessoal, chega a ser ridícula, né? Conectivo E. 4 é diferente de 4? Falso, pessoal. Porque o 4 é igual a 4. 5 é diferente de 5? Falso também, porque o 5 é igual a 5. Pessoal, conectivo E não é exigente? Só dá a verdade se tudo for? Aqui é tudo verdade? Não. Então o resultado é o quê? Falso. Então não é a letra A, nem a letra C, nem a letra D. Não tem para onde correr. Vamos para a parte que tem a negação. Pessoal, esse tiozinho aqui, ó, ou esse tio, ou então esse outro símbolo, que a gente chama de cantoneira, ela representa o quê? A negação. Qual é a finalidade dela? Inverter o valor lógico. Então, se você tem uma frase que é verdadeira, se você colocar uma negação na frente, ela se torna falsa. Se você tem uma frase que é falsa, colocando a negação na frente, ela se torna o quê? Verdadeira. Então, é como se fosse um sinalzinho de menos. O menos com menos que vira mais. Ele inverte o valor da proposição, tá? E aí, essa negação está dentro ou está fora do parênteses? Está fora. Então, primeiro você vai responder o que está dentro. Você vai repetir aqui, ó. A negação, aí vamos aqui, ó. 4 ao quadrado é igual a 8. Verdadeiro ou falso, pessoal? Falso. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá quanto? 16. Então, falso. Vzinho, quem é o conectivo? Ou 5 elevado a 0 é igual a 1. O que eu acabei de explicar para vocês aqui? Todo número elevado a 0, desde que a base não seja 0, vai ser quanto? 1. Então, 5 elevado a 0 dá 1, sim ou não? Sim. Isso aqui vai ser o quê? Verdadeiro. Cuidado com a negação. Você vai ter isso aqui, ó. A negação de... Resolve primeiro o parêntese. Falso ou verdade? O que o ou precisa para ser verdade, pessoal? Pelo menos uma verdade. Falso ou verdade? Tem pelo menos uma verdade? Sim ou não? Sim. Então, o resultado do parêntese vai ser o quê? Verdadeiro. O resultado do parêntese dá verdadeiro. Só que fora do parêntese, pessoal, tem ou não tem uma negação? Sim. Então, você vai pegar o resultado que dá verdadeiro e agora você vai aplicar o quê? A negação. Pessoal, qual é a finalidade da negação? Inverter o valor. O parênteses deu o quê, pessoal? O resultado do parênteses foi o quê? Só que fora não tem a negação? A negação do verdadeiro é o quê? Falso.
Então, por isso que a negação ela é conhecida como modificador lógico. Ela modifica, ela inverte o valor da proposição. Então, entenda, ó, o resultado do parêntese deu verdadeiro. Só como eu tenho a negação aqui fora, a negação do verdadeiro é o quê? O falso. Então, item falso, letra B, não serve. E aí, pessoal, se fez letra A, B, C e não deu certo, você já marca quem? A letra E direto. Mas vai que você também fez errado lá alguma coisa lá atrás. Então vamos aqui, ó. Letra E. Pessoal, tem negação? Tem. Então primeiro repete essa negação que está aqui fora, vai. Resolve o que está dentro do parêntese. 5 mais 5, pessoal, é igual a 10. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Circunflexo, quem é o circunflexo? E 5 vezes 5 é igual a 10. Pessoal, pelo amor de Deus. 5 vezes 5 dá 10? Pessoal, 5 vezes 5 dá 10? 5 vezes 5 dá quanto? 25. Então isso aqui é o quê? Falso. Então a primeira parcela é verdadeira, a segunda parcela é o quê? Falsa. Aí repete esse tiozinho que está aqui fora, aí julga o que está dentro do parênteses. Olha para o parênteses. Dentro do parênteses, quem é o conectivo? O E. O E não é exigente? O que ele precisa para ser verdade? Tudo verdade. Verdadeiro e falso. É tudo verdade? Não. Então o resultado do parênteses vai ser o quê? Falso. Ó. Pessoal, o resultado do parêntese deu falso. Só que fora do parêntese não tem uma negação? O que a negação faz? Ela inverte o valor da proposição. Então se o parêntese deu falso e fora tem uma negação, a negação do falso é o quê? Verdadeiro. E aí a letra E, de equipol, de esperança, é a nossa resposta. Tranquilo? Então basicamente a negação faz isso. Leandro, por que eu tive que responder a negação por último? Porque a negação está fora do parêntese. Se ela estivesse dentro do parêntese, ela já iria no bolo com o que está dentro do parêntese. Como ela está fora, resolve o que está fora. É aquela historinha lá das expressões numéricas que você resolvia, né? Parêntese, colchete, chave, né? E o que está fora. Se tivesse aqui dentro, aí seria a negação do falso, verdade. E aqui ia virar verdade. Como assim? Assim que você fala? Para estar dentro do parênteses, teria que estar assim, ó. Negação de 4 ao quadrado é igual a 8. Vzinho. Isso. Não é que pode vir fora. Teria que vir assim, ó. Vir desse jeito aqui, ó. E aí ele colocar um colchete. Pronto, ia ficar assim. Para identificar que a negação é somente do 4 ao quadrado. Ou então ele poderia tirar isso aqui, ó. Tira o parêntese, ó. Aí o que você ia responder primeiro? A potência, ó. Ó, pergunta da colega, pertinente. Leandro, se não tivesse o parêntese, se vier só a negação aqui, ó. Essa negação, pessoal, olha para cá, por favor. Seria de todo mundo ou só do 4 ao quadrado? Só do 4 ao quadrado. Aí você ia calcular. 4 ao quadrado é igual a 8. Isso aqui é o quê? Falso. Só que eu tenho uma negação fora. Aí a negação do falso ia se tornar o quê? Verdadeiro. Beleza? Então depende de onde ela está localizada. É igual as expressões matemáticas que a gente estuda. Beleza? Então, pessoal, é isso. Com isso a gente encerra aqui esse conteúdo programático. Bem triste, né? Enfim, mas eu espero que a gente se encontre numa próxima oportunidade ou numa próxima turma, ou então continue mantendo contato. É como eu sempre falo, pessoal, professor é professor dentro de sala e fora de sala. Então, se tiverem alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram mandar mensagem, vê o horário lá que eu estou online, manda um alô para mim que eu tenho maior satisfação em ajudá-los, tá bom? Então, fiquem com Deus, boa semana para todo mundo. E não esqueçam de mandar o alô lá para pegar as figurinhas e os gabaritos, beleza? Beleza, então. Já vou registrar aqui teu número, tá? Tchau, tchau, pessoal.